Existem dois tipos de pessoas que buscam a comunicação intuitiva. Eu já peço agora, nesse momento, para que você respire, tome um tempo para você, para assistir esse vídeo, prestando atenção e se permitindo acessar as informações. Inclusive, nesse momento, eu convido o eu superior de cada um que vai assistir aqui, os guias, mentores, guardiões e protetores também, e solicito que envolvam o ego da pessoa que está assistindo aqui, envolvam um ego e envolvam uma criança interna em muito amor, muita energia de amor, de carinho, de proteção, de paz, ativando a chama trina, trazendo sabedoria para assistir esse vídeo, para refletir sobre esse vídeo, e também ativando a centelha divina, para que a consciência maior e a maturidade espiritual ela se manifeste aqui, para que consiga ouvir e o próprio eu superior filtrar as informações. Por quê? Porque o que eu vou falar vai incomodar. Então eu estou fazendo esse pedido porque eu já sei que vai incomodar. O ego, principalmente. A criança interna também. Então existem dois tipos de pessoas que buscam a comunicação intuitiva. O primeiro grupo é o grupo dos controladores. É o grupo dos que muitas vezes têm a dissociação cognitiva. Você sabe o que é a dissociação cognitiva? A dissociação cognitiva ela acontece quando a gente prefere odiar, rejeitar, julgar, debochar, a admitir que talvez estivessem erradas. Ou que outra pessoa não concorda comigo, que outra pessoa tem uma visão diferente da minha. E isso no meu ego dói. Então o próprio cérebro ele reage de forma diferente. Então quando a gente traz uma situação, uma informação, uma história que acaba ameaçando as crenças da pessoa, que acaba ameaçando as ideologias ou qualquer outra questão, né? Inconsciente e consciente, nesse caso do cliente, desse grupo, dos controladores, a pessoa faz essa dissonância, né? Ela faz essa, eu falei dissociação, acho, né? Mas é dissonância cognitiva. Então, vou te odiar porque eu não quero lidar com essa informação. Eu vou te odiar porque você falou diferente do que eu queria que você falasse pra mim. E isso reflete uma grande imaturidade espiritual, uma grande imaturidade emocional e mental também, né? De querer que o outro me sirva só porque eu tô pagando ele. Eu não tô querendo o trabalho real dele. Eu tô querendo que ele sirva ao meu ego. E infelizmente eu vejo muitos comunicadores intuitivos omitindo informações, exatamente para não perder clientes. Ou às vezes fala, né, faz a comunicação intuitiva toda em volta daquele mundo cor-de-rosas, né, às vezes até religioso. Eu acho que a comunicação intuitiva ela não pode se misturar com religião, né, porque espiritualidade é espiritualidade, religião é religião. Que a religião vai na igreja, vai no centro, vai em outro lugar. A comunicação intuitiva é igual a mediunidade. Se o médium não tiver uma esponja, um bom filtro, ele vai canalizar o próprio ego, ele vai canalizar as próprias crenças. Ou ele vai trazer informações que apenas a pessoa pode receber no sentido de ele não vai deixar de me pagar outros atendimentos se eu pegar e falar isso pra ele. Então, eu vou afofar o ego dessa pessoa. Eu vou afagar o ego dessa pessoa. Eu vou falar como se fosse um animal falando o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, o quanto a vida dela é melhor. Só que isso não traz evolução, isso não traz crescimento, isso não traz amadurecimento nas nossas relações com os nossos pets. Por quê? Porque você está estagnado. O universo estagna por acaso, assim? Não. O universo está o tempo todo em constante movimento, constante mudança, né? E a evolução é isso. O despertar espiritual é isso também. Né? A evolução, já falei um pouco sobre a evolução, se não me engano, aqui. Mas a evolução é justamente o seu despertar espiritual, é a retirada das camadas da cebola para chegar na sua essência, que é tudo e nada ao mesmo tempo. Não existe certo e errado, não existe bom e mal, não existe feio e errado. A gente tem que assumir um papel de neutralidade. Neutralidade na hora de receber as informações da comunicação intuitiva. Isso é ser adulto. Porque quando você está numa discussão, você tem que aprender a ser neutro, senão não vai levar a lugar nenhum. Né? Isso, inclusive, é muito da cultura asiática, nas discussões, né, de relacionamentos. Tem que esperar o sistema nervoso se acalmar. Tem que esperar todo mundo se acalmar. Senão vai ser só um monte de ataque, né? Ataque verbal, às vezes físico, né? Mas
ataque verbal, principalmente. Por quê? Porque o sistema nervoso se desregulou. Então, às vezes, quando a gente recebe a comunicação intuitiva, e eu digo às vezes a gente, porque eu também recebo comunicação intuitiva, e a minha primeira comunicação intuitiva que eu recebi do meu cão mais velho foi horrível, porque me mexeu muito, me incomodou bastante, porque tinham coisas que eu não queria enxergar sobre mim, inclusive egoísmo. Né? E ele escancarou na comunicação. Então eu cheguei a ficar com vergonha, né? E aí o que a gente faz? A dissonância cognitiva. Ah, eu não concordo com o que você trouxe. Né? Eu não fez sentido pra mim isso. Não fez sentido ou você não quer enxergar que faz sentido? Quando você faz a comunicação intuitiva, você tem que ter uma definição do que você espera dessa comunicação intuitiva. Qual que é o seu objetivo com essa comunicação intuitiva? Você quer que o seu ego seja afagado, né? Que seja afofado, que seja, né, uma coisa assim, endeusado? Ou você quer realmente as informações para que haja a mudança, de fato? E para haver a mudança, não é a comunicação intuitiva que vai resolver. A comunicação intuitiva é uma conversa, é uma discussão. É igual você tem numa discussão de relacionamento. E a outra parte costuma trazer pontos de melhoria pra gente. A questão é que se o nosso ego e a nossa criança interna ferida estiverem no domínio da minha vida, no domínio da minha psique, no domínio dos meus comportamentos, eu vou fazer dissonância cognitiva. Então, eu vou te julgar, eu vou te humilhar, eu vou falar mal de você pelas costas, eu vou te criticar de forma negativa, sem ponderar a minha responsabilidade aqui também. Por quê? Porque quem está fazendo a comunicação intuitiva vai trazer as informações do ponto de vista, da visão do animal. A comunicação intuitiva não é sobre você. A comunicação intuitiva é sobre dar voz a quem precisa ter voz. É a mesma coisa a situação lá dos venezuelanos. A gente aqui brasileiro não tem lugar de voz. Eles têm. É a mesma coisa o animal. A comunicação intuitiva é dar o lugar de voz pro pet. Para ele dar a opinião dele, ele trazer a visão dele. E às vezes vem o eu superior dele, vem o ego também, vem os guias, os mentores, os guardiões, os protetores, porque é um trabalho em equipe. Ou você acha que você aí tá sozinho, ou o teu pet tá sozinho. Não, é uma equipe acompanhando o seu caminhar aqui na Terra, o seu caminhar aqui na matéria, a sua evolução e o seu despertar espiritual aqui na matéria. Então, quando eu faço a comunicação intuitiva, todo mundo tem direito de fala. Primeiro, porque eu sou médium. Segundo, porque o pet precisa falar. E quando a gente fala sobre relação tutor e pet, a gente tem que lembrar que o outro é igual a mim. Chega desse romantismo que o animal ele é menor que eu. Ele não é. Ele é uma alma num corpo diferente do seu. A evolução não é linear, gente. A evolução é tudo ao mesmo tempo, simultâneo. Você só pula a sua consciência para outro lugar. De um lugar em que você já é aquilo. Para um lugar, né, em que você já é aquilo. Então é aquela coisa de tirar as cascas da cebola. Isso é a evolução. Isso é o despertar também. Quando você desperta, quando você acessa aquela questão da essência, isso não quer dizer que você não vai fazer melhorias. A melhoria, muitas vezes, é exatamente a retirada dessa casca. É você melhorar um comportamento, um ponto da sua personalidade. E muitas vezes os animais trazem exatamente isso. O que precisa ser melhorado? Qual que é o ponto que o tutor tem que mexer? Qual que é o ponto que o tutor tem que prestar atenção? E muitas vezes eles também trazem coisas que estão no inconsciente, mas também trazem coisas que estão no sistema, que são informações que são invisíveis. Então não é sobre você, é sobre a visão dele ou dela. E ele vai trazer o que precisa ser feito. É igual no tarô, é as perguntas certas. E muitas vezes, quando o tutor recebe a comunicação intuitiva, ele chora. Vem as emoções, né? Porque vem a dissonância cognitiva, muitas vezes já iniciando ali. Além disso, é a criança interna e o ego que estão lendo aquilo. Não é a consciência maior da pessoa, não é a neutralidade. É o ego, é a criança interna. Querem controlar, querem que as expectativas sejam cumpridas. Não são realistas, são cheios de fantasia. E além disso, muitas vezes, quando a gente começa a chorar na comunicação intuitiva,
Ela é porque ela tá mexendo no nosso campo. Ela tá trazendo informações que estavam há muito tempo escondidas, muitas vezes por nós mesmos, pra consciência. E isso incomoda, isso dói. É a mesma coisa no tarô. O tarô, se você pega ali uma carta, às vezes, que ela é muito simbólica pra sua psique, você começa a chorar. Você não sabe nem por que você tá chorando, você só tá chorando. Por quê? Porque aquilo é, de alguma forma, real. E muitas vezes é real no seu inconsciente, na sua alma. Não é a sua mente racional que tá entendendo. É a sua alma. Porque na comunicação intuitiva é a sua alma que precisa ouvir aquilo. Não é o seu ego. E infelizmente tem muitos comunicadores intuitivos que falam pro ego do cliente. Que daí é aquele mundo de fantasias, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, cheia de fantasia, né? De cor-de-rosa, dos ursinhos, né? Que o animal é uma coisinha pequena, fofinha, que precisa, né? Disso, daquilo, tudo puxando pro lado do ego. Mas nunca pro lado do crescimento. Nunca pro lado da evolução. É sempre pra estagnação. É sempre pra afofar o ego, né? Afagar o ego. Mas não é a evolução. O ego, ele precisa ser integrado, ele não precisa ser afofado no sentido de ficar falando coisas que são pro ego, sabe? Tipo, ah, você tá dando uma vida maravilhosa, uma vida incrível, não sei o que, pipipipopopó. Gente, uma pessoa racional, um animal racional, um pouco mais desperto, eles sabem muito bem que o tempo todo a gente tem que buscar melhorias. A gente não pode estagnar, porque o universo ele não estagna. Ele tá sempre em movimento, em constante evolução. E os animais que estão um pouco mais ligados com a própria essência, com as próprias questões de alma, né? Também buscam isso. Então a vida pode estar boa, mas tem como melhorar. E muitas vezes eles trazem questões sobre os tutores, melhorias dos tutores também. Então isso incomoda o ego, né? Porque o ego tá lá, tá fazendo tudo que eu posso, não sei o que, pipipipopopó, mas sempre tenho que melhorar. E o ego, ele não quer enxergar as próprias falhas, os próprios defeitos, as próprias crenças que não servem mais, os comportamentos que não são bons nem para si mesmo, nem para o outro, para o pet, no caso, né, muitas vezes. E aí todas as informações da comunicação intuitiva acabam se tornando como se fosse um ataque pessoal. É como se fosse algo, tipo, ah, eu tô falando isso porque eu quero te ver mal. Não, não é isso. Né? As informações vêm tudo de uma vez. Então, a informação do pet, a informação do eu superior do pet, a informação do ego, se ele não tiver acolhido, normalmente eu faço o acolhimento antes, igual eu fiz aqui com vocês. Vem os guias também, vem de tudo. Tem animais que são eles que falam mesmo, eles gostam de falar. E isso é dado, esse espaço, né, pelos guias, quando aquele animal já tem maturidade para lidar com a comunicação. Tem muitos animais que eles não têm maturidade ainda e quem fala mais é o superior ou quem fala mais é o guia. Principalmente animais muito debilitados também, isso acontece bastante. Muito doentes, né? O cérebro, nesse caso, ele não vai analisar o conteúdo. Ele vai hiperreagir. Ele vai proteger o ego que está ferido. E aí faz a tal da dissonância cognitiva. Esse é o primeiro grupo. O grupo que normalmente quer um valor mais baixo, quer devolver o valor, né, que foi pago, que é a devolução do valor que foi pago, porque não supriu minhas expectativas, não supriu as minhas necessidades do meu ego, eu não concordo, não fez tanto sentido. Mas é o que eu falei pra vocês. Qual que é o objetivo de vocês com essa comunicação intuitiva? É afofar o ego ou é o crescimento? É a melhoria da relação, é a melhoria da vida? Entendem? A comunicação intuitiva ela é para ser um espaço seguro para o pet se comunicar, se expressar. E vocês mesmos não dão esse espaço. Porque quando chega uma comunicação que ela é real, ela é crua, ela é nua, não cheia de plim 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 pro ego humano, aí vocês acham ruim. Mas é o espaço dele de se expressar. Assim como qualquer um de nós numa discussão de relacionamento, nós queremos o quê? Espaço, ser ouvido. Não importa se eu concordo com o que o outro tá me falando. É o momento dele se expressar. E aí eu tenho que refletir, realmente. Talvez eu esteja tendo esse comportamento. Mas por que eu tô tendo esse comportamento? Por que eu não tô querendo enxergar esse comportamento em mim? Ou por que eu não tô querendo enxergar que talvez eu tenha um trauma, uma dor que o meu pet, pela sensibilidade dele, tá acessando do sistema, das informações invisíveis.
das informações invisíveis entre eu e fulano de tal na minha casa, das informações que estão no meu campo, que eu não quero ver, das informações que muitas vezes que estão no campo são do meu inconsciente, e o nosso inconsciente, vocês sabem, a ponta do iceberg é o nosso consciente, o resto é tudo inconsciente. Né? Então, quanta informação não tem ali que a gente não quer ver? E quanto mais você vai despertando, mais vai evoluindo espiritualmente, mentalmente, mais você vai acessando essas informações. E a comunicação intuitiva, pelo menos o nosso propósito aqui como equipe espiritual, é trazer essa realidade nua e crua, né? Pra ter uma relação real com os nossos pets. Porque hoje a relação é muito fantasiosa e ela é muito simbólica também num sentido negativo. As pessoas usam os pets para preencher vazios emocionais. E aí temos o segundo grupo, que é o segundo grupo, que é o grupo da abertura emocional, da abertura espiritual, para receber as informações que precisam chegar. Independente se eu concordo com elas ou não, eu sei que a informação que está vindo tem um propósito, tem um objetivo. E eu recomendo também, gente, eu até tenho que fazer um vídeo sobre isso, sobre a lei do espelho. Leiam sobre a lei do espelho, porque a lei do espelho ela se reflete em tudo na nossa vida, principalmente nas relações. E muitas vezes, o que o pet está trazendo na comunicação intuitiva é sobre ele, não é sobre você. Ele pode até citar algum comportamento seu, né, alguma coisa do gênero, que ele enxerga em você. Mas na verdade é sobre ele, não é sobre você. E aí vem a questão do espelhamento. Né? Eu estou espelhando no outro uma coisa que eu não quero enxergar sobre mim. Ou às vezes também a questão da comunicação, né, de vir algo que eu não quero, que eu não queria, não supriu minhas expectativas, tem a ver comigo, não tem a ver com o pet. Difícil, né? O amadurecimento. Eu sei que dói, eu sei que deve estar me assistindo, deve estar me odiando, mas eu não tô nem aí, eu tenho que falar o que tem que ser falado. Né? E aí essa questão, gente, de ser sobre o outro, sobre o pet, aí são pontos mais específicos e a gente só pode considerar depois que a gente fez uma boa autoanálise. Porque senão a gente tá fugindo da responsabilidade de se enxergar e se melhorar. Né? E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês. Muitos de vocês aqui se dizem cristãos, ou até mesmo budistas, né, espíritas. Independente, todos têm algum mestre, né? E aí eu quero trazer para vocês, o mestre de vocês, seja Jesus, seja Buda, seja Oxalá, que é Jesus também, seja Krishna, sabe? Shiva, tudo mais. Se eles recebessem a comunicação intuitiva que vocês recebem, que vocês receberam, como que eles agiriam? E quando eu falo de Jesus, aqui eu quero trazer um ponto bem importante. Não é o Jesus da religião. Porque o Jesus da religião não é o Jesus real. Até porque a Bíblia, muita coisa ali, não foi Jesus que fez ou disse. Foi tudo invenção, para controle. Porque muita coisa se contradiz na própria Bíblia. Quando a gente aplica na religião é pior ainda. Então, considerando Jesus, né, e os outros mestres que vieram quebrar um sistema, como vocês acham que eles reagiriam com as informações que eles recebem na comunicação intuitiva? Eles surtariam porque não foi o meu ego que foi afofado? Ou eles... Ok, vou refletir. Me incomodou, percebo. Se me incomodou, esse já é o principal ponto para você fazer uma autoanálise. Porque a informação que incomoda é porque ela tá mexendo alguma coisa em você. E às vezes são traumas, às vezes são crenças, às vezes é o ego. O ego que não quer aceitar. E aí entra a dissonância cognitiva, né? De volta. Então, já que vocês idolatram tanto esses seres, comecem a usar isso. É para refletir. Se Jesus tivesse recebido essa comunicação intuitiva aqui, que eu acredito que não fez muito sentido, como que ele agiria? Primeira coisa, os mestres iriam refletir e fazer uma autoanálise muito grande. E também não levariam tanto para o racional, porque muita coisa da comunicação intuitiva, assim como o tarô, não é para nossa mente racional, ela é para nossa alma. Para nossa alma fazer os movimentos necessários, nossa alma trazer informações do inconsciente para o consciente. E aqui o segundo grupo, ele lida muito bem com as informações, porque eles se posicionam como mestres e não como crianças mais, na relação com o pet.
As nossas relações são muito imaturas, principalmente as brasileiras. E eu digo isso porque eu já atendi gente de outros países. O brasileiro, ele gosta de fugir. Ele não gosta de responsabilizar, ele não gosta de responsabilidade. O sistema, o inconsciente coletivo do brasileiro é da criança interna ferida e é de uma ancestralidade muito ferida. Isso faz com que o ego do brasileiro seja um ego ferido, extremamente reativo e egocêntrico. Então a gente também tem que pensar por esse lado. É eu que estou reagindo, não é o meu inconsciente coletivo aí que eu estou acessando. Então, os mestres se posicionam sempre filtrando, não levando para racional, meditando sobre aquele assunto, deixando a informação vir para complementar, para trazer clareza. Eles não reagem. Esse é o segundo grupo, eles não reagem. E quando eles meditam, eles tiram suas dúvidas, ou vêm mais dúvidas e trazem e me escutam. Escutam a equipe, escutam a conexão, que às vezes acaba vindo de volta, a comunicação intuitiva. Então tomem cuidado, porque às vezes você está buscando a comunicação intuitiva só para afofar teu ego. Você não quer a real verdade daquilo. Você não quer a real informação. Você só quer que o seu ego seja afofado de, você tá mandando bem, tá fazendo certo, ok, beleza, continua aí. Continua aí, fica estagnado. Não melhora a sua relação, não tem nada para melhorar, gente. A existência é melhoras contínuas. É retirada de camadas da cebola contínuas. Entendem? Só que aí não entra a questão de certo e errado, não entra essas questões, entra a questão de experiência, né? De retirar as cascas da cebola. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que foi pedido da espiritualidade também, para trazer essa clareza, gente. O que vocês realmente querem com a comunicação intuitiva e o que vocês realmente buscam na relação com o pet de vocês. E aqui eu tenho outra reflexão também, que inclusive tá no meu perfil aqui da rede vizinha. Você busca conexão verdadeira com o seu pet ou apenas um conto de fadas? Porque os animais, eles não estão ao nosso lado só para ser nossos parceiros de dar carinho ou de companhia. Eles são espelhos vivos da nossa alma. Aí entra a questão do espelhamento, que eu falei lá nas missões dos animais com a gente. Falei também na live, né, sobre o adoecimento do pet pelo tutor, a questão do espelhamento. E eu falei também um pouquinho, né, da questão da lei do espelho, aqui nesse momento. Então, eles revelam nossas crenças, traumas, arquétipos e sombras que muitas vezes evitamos enxergar. E na comunicação intuitiva isso vem muito à tona. Por quê? Porque eles acessam informações que a gente não enxerga. E além de acessar, eles trazem o que precisa ser feito. Principalmente se pega um comunicador intuitivo sério, né? Que não vai ficar fofando teu ego. Ficar falando coisas assim só pra você ficar feliz e comprar dele de volta. E aqui, quando eu falo isso, não é pra me proteger, tá? Ou puxar a sardinha pra mim. É porque eu conheço comunicadores sérios. E muitas vezes as pessoas buscam outros só pra, né? Afofar o ego. Na missão de cada pet existe um convite. Olhar para dentro de si, reconhecer o que essa relação desperta e permitir que a cura aconteça em ambos os lados. Principalmente animais que estão doentes. Em que se busca a comunicação intuitiva para entender, compreender o que aquela doença representa, necessita. Se você busca a comunicação intuitiva para essa situação, você tem que aceitar a informação que está vindo. Senão você está fazendo a comunicação intuitiva por quê? O meu pet pediu acupuntura na comunicação intuitiva. Porque eu não concordo, eu não acredito em acupuntura, mas foi o que ele pediu, não é sobre você. De volta, não é sobre você, é sobre ele. Gente, isso eu falo até por mim, como autista, é uma pessoa que teve convulsões por semanas, todo dia. O que eu precisava era determinada situação, determinada coisa. Os médicos me perguntaram em algum momento o que eu precisava. Isso era uma coisa que eu levava pra medicina veterinária. Eu sempre perguntava o que o pet precisava. Eu sempre ficava aberta para ouvir o pet. Às vezes eu nem assumia ali a comunicação intuitiva, eu só estava aberta.
E era muito incrível, porque vinha para cada paciente uma coisa diferente. Muitas vezes eram coisas iguais, né? Básicas, como a dieta, né? Alimento natural, com um médico veterinário, tá? Acupuntura também, extremamente importante pra gente também, né? Mas é sobre eles, não é sobre você novamente. É sobre o que eles precisam. A sua pergunta é o que você precisa. Ele vai trazer o que ele precisa. Entenderam, meus amores? Então, quando a gente pergunta pra alguém o que você precisa, não é sobre a gente, é sobre o que o outro precisa. Na comunicação intuitiva é isso. Você tá perguntando pra ele, então aprenda a ouvir o que ele responde. Tão difícil assim? Essa maturidade de lidar com as informações? Ok, muitas vezes a gente não vai gostar, a gente vai reagir, mas volta para a neutralidade, volta para o sistema nervoso regulado. É desafiador, mas o que você quer da sua relação com o seu pet? Que ele te sirva ou que vocês sejam companheiros um do outro? Porque você também é companheiro dele ou companheira dela. Você é parceiro ou você é só mais alguém que o pet tem que servir? Quando aceitamos esse reflexo, né, do pet sobre nós, transformamos o inconsciente que projetamos sobre eles. O que antes parecia dor, doença ou desafio se revela como uma oportunidade de evolução mútua, um retorno à essência, ao amor incondicional consigo e com os demais. Então é o que eu falei durante o vídeo inteiro, né? Aceitar a informação que está vindo mesmo que você não concorde. Se colocar mais no grupo 2, que é o grupo de quem filtra, de quem medita, de quem reflete, faz uma autoanálise muito profunda e completa sobre aquele assunto, sobre o que veio na comunicação intuitiva, e se permitir agir em cima. E muitas vezes, naquele momento, você não acredita, mas você tá querendo ouvir o outro, vai lá e faz o que o outro tá pedindo. Se ele pediu para você fazer tal coisa, se permita fazer. Muitas vezes é exatamente aquilo que você precisa e não tá sabendo, tá percebendo e não tá se permitindo. A separação é uma ilusão. E ao lado do seu pet, você pode recordar a sua verdadeira unidade e a sua verdadeira essência. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Se coloquem mais no grupo 2 de clientes, de tutores que buscam comunicação intuitiva, realmente para ouvir o outro. E isso é um reflexo do quanto a gente não sabe se ouvir, o quanto a gente não sabe ouvir o outro, também humano, né? De querer controlar. Ah, a pessoa falou, criticou você, você já tá na defensiva, né? Algo do gênero. A gente tem que assumir mais a posição de neutralidade e responsabilidade nos relacionamentos. Não é posse, não é controle, é parceria de caminhada juntos na matéria. Entendeu? E é aqui que eu finalizo o vídeo. Se você tem interesse em fazer comunicação intuitiva, estou recebendo o grupo 2. O grupo 1 normalmente nem chega pra mim, nem quer fechar comigo, tá bom? E já tem alguns tratamentos envolvidos ali na comunicação, caso seja necessário, tá bom? Que nossas relações com nossos pets se tornem cada vez mais adultas e mais maduras. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, que a gente aprenda mais a ouvir e não a controlar, a querer estar certo e cheio da razão. Esse não é o caminho da evolução e nem o caminho do despertar. O caminho da evolução e do despertar é o do sentir, é o do se permitir, é o da autoanálise e automelhorias, por nós e por quem amamos.